Então, gente, o que é importante a gente saber, né? Que os alimentos que a gente consome, a gente consome, que nós consumimos podem afetar a saúde de todo o nosso corpo, incluindo o nosso cérebro, tá bom? Então, a gente precisa seguir uma dieta mais saudável, que isso vai reduzir, né? Reduzirá o risco de diabetes, doenças cardíacas, renais, derrames, né? E isso também pode reduzir o risco de problemas de memória no futuro, ou seja, de declínio cognitivo. Então, a gente tendo uma dieta mais saudável, a gente tanto vai evitar diabetes, a hipertensão, as doenças renais, cardíacas, que também são fatores de risco para as demências, como Alzheimer, por exemplo, né? Como eu falei, a diabetes 3, que é a diabetes do cérebro, tipo 3, tá? Então, você tendo uma alimentação mais saudável, isso vai afetar também que você não tenha problemas de memória no futuro. Quer dizer, reduzir esses riscos de problema de memória no futuro. Essa redução do declínio cognitivo, então, são essenciais, tá? Que a gente tenha os alimentos mais saudáveis possíveis, que vai ter toda a homeostase, manter a homeostase do seu corpo, né, incluindo o seu cérebro. Então, o que a gente deve comer? Fruta da estação, vegetais com foco nas folhas verdes, oleaginosas, como eu falei, as castanhas, as nozes, amêndoas, tá? Feijão, grãos integrais, porque eles preservam mais os nutrientes, as fibras dos alimentos, as carnes magras, peixes, frango, azeite de oliva extra virgem, tá? O que a gente tem que evitar ao máximo? Alimentos processados, industrializados, embutidos, né? Como os embutidos, salame, salsicha, mortadela, tá? Os alimentos de caixinha, como eu expliquei, sucos de caixinha, bolo de caixa, tá? As gorduras saturadas, como margarina, por exemplo, açúcares, sal, diminuir o consumo de sal também é uma questão muito importante que é preconizada pela dieta DASH, tá? E fast food, né? As comidas que a gente come muito na rua, os fast food, são ricos em produtos industrializados, em gordura saturada, frituras, açúcares, gordura, então a gente tem que estar evitando também. Então, quais são os alimentos que a gente indica na dieta Mind? Quais são os alimentos indicados? Então, a gente tem os feijões, a gente tem o azeite de oliva extra virgem, tá? De preferência de baixa acidez. Então, sempre, pessoal, a gente tem que conferir, ler os rótulos, que é fundamental, tá? Para a gente ver a quantidade de açúcar, de sódio, a gente tem que estar sempre lendo o rótulo, se informando, tá bom? As folhas verdes, como eu falei, os vegetais verdes escuros, tá? As berries, aqui no Brasil, a nossa realidade de berries seria o morango, altíssimo, né, forte antioxidante, tá? Então, a gente pode encontrar no mercado facilmente, de preferência orgânicos, tá? Que não tem agrotóxicos, que é ainda mais saudável para a nossa saúde. Peixes e frutos do mar, tá? As nuts, né, as oleaginosas, que são as castanhas, pistache, amêndoas, nozes, a gente faz aquele mixzinho que eu falei dos bloquinhos, dos blocos das refeições para a gente fazer todo dia nos nossos lanches, ou da manhã ou da tarde, tá? Porque o ideal é que a gente se alimente de 3 em 3 horas, evite jejuns prolongados, tá? O frango magro, tá? Então, o que ele está querendo dizer no geral? Que a gente evite carne vermelha, que a gente vai mais para carne magra e branca, tá? Então, eu mesmo, Carolina, como nutricionista funcional, eu indico a carne vermelha de 1 a 2 vezes na semana no máximo, e magra, tá? E sempre de olho na preparação, nada de fritura. Então, a gente vai mesmo com um grelhado, para um assado, um cozidinho, tá? Com verduras. Os grãos integrais, que a gente consegue preservar os nutrientes, micronutrientes, por exemplo, como zinco, selênio, tá? E o vinho com moderação. Não esqueça que o vinho contém álcool, tá? Apesar de ter um teor grande de antioxidantes no vinho da uva, a gente tem que considerar o fator do álcool. E também não é positivo para o nosso cérebro. Então, a gente tem que ter com moderação, usar com moderação.